Bom dia, gente. Estou super feliz aqui nessa mesa, porque eu estou em casa, né? Estou super em casa. Eu vou começar fazendo uma retrospectiva do digital lá em 2011, janeiro de 2011, quando eu escrevi minha primeira coluna na Publish News, falando de uma coisa que os editores odiavam, que era formato digital, inovação. O pessoal pensava, essa garota tá doida, né? Eu lembro que a minha primeira coluna, nesse mesmo ano de 2011, sobre metadados, o título era Meta o quê? Porque era a pergunta dos editores, né? Então, de 2009, quando eu comecei a trabalhar com livro digital, para hoje, muita coisa mudou, né? A gente estava lá fora no saudosismo, tipo, lembra do fax? Lembra da internet de escada? E o livro digital ele entra nessa mesma toada, né? Toada é meio Pantanal, né? Pois é. É o momento. Então, ele entra na mesma toada. Em 2009, quando, né, surgiu o Kindle lá nos Estados Unidos, e eu era editora de papel, a editora tradicional, eu pensei, minha profissão acabou. Só que aí eu comecei a estudar e vi que não, a minha profissão ia ser muito mais legal. Em 2012, vieram as gigantes para o Brasil. E as gigantes, a Amazon chega no Brasil, Apple com iTunes. Até então, a gente só pirateava, né, música. O iTunes chegou em 2012, gente, ontem, né? Chegou o Google com o Google Play, que tinha outro nome, né? E a Kobo, e eu trabalhei na Kobo durante 9 anos. Então, eu estou super bem acompanhada por pessoas que sempre estiveram nesse mercado comigo, né? O Ricardo eu conheci agora. Ricardo é o responsável de livros, né, na Amazon. O Rodrigo está nessa área desde 98, né, Rodrigo? 94, né? E a gente eu super conheço a Esquilo, a plataforma, sou super fã, acabou de ganhar o Great Place to Work nessa semana, fiquei super feliz. Veio com um modelo novo. Oi, amiga. Desculpa, gente. E o Palme, que está nesse mercado também desde o início, ali batalhando pelo digital, que ficou aí à frente da Storytel durante 2 anos? 4? Nossa, 4 anos. A gente teve a pandemia, exatamente. 4 anos com o audiolivro, que é mais uma inovação, né? Então, eu queria agora passar a palavra para vocês. Começando de lá, pode ser? Porque o áudio é uma coisa muito nova, né? Tem que acostumar. Então, vou começar com o Ricardo, que você desse um panorama assim, de cenário atual da empresa em relação à inovação e digital. Como é que a Amazon está? Como é que a Esquilo está? Qual é o mote, né, da Esquilo, o modelo de negócio? E queria que cada um de vocês falasse, para depois eu passar para as perguntinhas. Obrigado, Camila. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa. Você começou comentando isso, né, Camila? A gente está no Brasil desde 2012, a gente começou com Kindle. Eu tenho até falado nas mesas, né? Quando a gente começou, a gente tinha um catálogo de 13 mil e-books, né? Era bem comecinho, né? E se a gente olhar hoje, 10 anos depois, a gente comemorou 10 anos de Kindle no Brasil mês passado, a gente está com 5 milhões de e-books na loja, mais de 5 milhões, e se a gente somar com livros físicos, são mais de 18 milhões, né? Então, eu vejo que essa evolução, né, em disponibilidade de conteúdos para o leitor, né, o aumento da bibliodiversidade, como a gente fala, tem sido muito, muito interessante, né? E um pouco do nosso compromisso de longo prazo com o Brasil, né? Eu acho que não é uma aventura de curto prazo, pelo contrário, é uma construção que evolui ao longo dos anos, né? Então, se eu fosse dar esse panorama geral, eu vejo muito como um filme que continua em evolução, né? Por exemplo, de catálogo, como eu mencionei,
e também de lançamento de novas formas de consumir conteúdo, né? Falando do digital especificamente, né? A gente lançou Kindle Unlimited, lançou mais recentemente Prime Reading, né? Então, alguns programas que oferecem para o leitor formatos para ele ter a oportunidade de conhecer a leitura digital, no caso aqui, de uma forma talvez que ele não tivesse antes uma oportunidade de conhecer. E acho que a busca é um pouco essa, né? A gente estava falando lá fora, assim, não existe um decreto, assim, o formato que funciona é A, B ou C. O grande juiz dessa questão é o leitor, né? Então, acho que a indústria tem que ser capaz de fazer com que os conteúdos de qualidade que são produzidos cheguem das maneiras mais diversas para o leitor, né? Acho que todos nós aqui talvez nos vemos como elos de ligação, né, entre autores e leitores, né? E acho que a evolução tecnológica ou até mesmo de fazer com que formatos mais tradicionais cheguem de forma mais fácil em leitores, né? Falando de livro físico, né? Rapidez, chegar literalmente, geograficamente, né? Em lugares cujo acesso historicamente é mais difícil, são formas da gente fazer essa conexão, né? E a tecnologia claramente é um acelerador que tem feito com que isso seja feito de forma escalável, né? Então, voltando, né, para o raciocínio inicial, eu acho que é um filme que evolui, né? E aí a nossa busca na Amazon vai fazer com que a gente cada vez mais entenda a evolução tecnológica e como a gente pode adaptar os nossos serviços para que a gente ofereça essas formas diferentes do consumidor se conectar com as obras produzidas. Acho que é um pouco esse o meu resumo inicial aqui. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer aí ao pessoal da Publish News pelo convite. É uma honra estar aqui com os meus pares aqui para a gente debater o tema. Contar um pouquinho do Esquilo, a gente tem uma visão, então assim, eu sou um dinossauro, talvez, na questão do mercado alternativo de livros. Nós começamos, na realidade, em 92, fazendo os fascículos para os jornais. A Folha tinha lançado um atlas geográfico, você comprava a Folha no domingo, ganhava um fascículo, e ela triplicou a circulação. Vendia 700 mil exemplares, ou 400 mil exemplares, chegou aí a 1.700.000. Então, com essa referência, eu sempre discordei com aquele estigma que a gente tem que o brasileiro lê pouco. Isso não é verdade, tá? Nos jornais, a gente trabalhou com eles até 2014. Eu tenho coleções que, em 97, numa série de vestibular, às 9 horas da manhã, numa quinta-feira, a gente lançou às 6 da manhã, às 9 horas da manhã, tinham vendido 130 mil exemplares na cidade de São Paulo. Então, assim, na Avon, é um mercado que a gente também ajudou a criar lá em 2003. Eu tenho coleções que venderam 30 milhões de exemplares. Então, qualquer um que falar aqui que o brasileiro não lê, não conhece o mercado para valer. A gente não precisa ir longe. Olha a quantidade de gente que tem aqui na Bienal, e nós estamos falando ainda numa época pós-pandemia, e a moçada está enlouquecida. A hora que abre o portão lá, tem um monte de meme da criançada correndo. Então, o que eu vejo? Assim como os jornais lá atrás foram uma alternativa de distribuição, assim como a Avon se tornou uma alternativa de distribuição, o digital tem esse papel. E não adianta a indústria querer ir contra, né? A gente estava ali fora discutindo, falando muito assim, as pessoas falam, o digital vai matar o papel. Se a tendência do mercado for essa, ele vai matar o papel. Não adianta a gente querer ir contra uma tendência de hábito de consumo da população como um todo. Não somos nós que vamos segurar isso. Não adianta se fechar. Olha o que aconteceu com jornais, que lá desde 99 estavam com medo da internet, não se prepararam para estar presente para valer, e hoje eles não são os grandes portais de referência de consumo de notícia. Um Facebook ocupou espaço, um Twitter ocupou espaço. Então, nós na indústria temos que olhar isso como uma oportunidade. A gente já viu isso acontecer em outros segmentos e a gente tem que olhar isso como uma oportunidade. Eu não acredito que o digital vá matar o livro impresso, muito pelo contrário, eu acho que ele é mais uma possibilidade da gente chegar no livro impresso.
E vamos lá, a indústria editorial talvez seja uma das últimas a aproveitar o potencial da digitalização. A indústria da música, lá em 2012, quando a Apple criou o iTunes, o problema dela era a pirataria. E eles foram reticentes, mas hoje eles entenderam que o digital é uma grande oportunidade. O livro olhou para o digital e simplesmente passou a vender livro através do canal digital, mas o livro físico. Ele não olhou para dentro e falou como é que o digital me ajuda a ter mais acesso ao meu leitor, a ganhar mais dinheiro, a levar mais o conteúdo para o meu consumidor. E aí é impressionante quando a gente escuta aqui falar que a Amazon hoje tem essa quantidade de 5 milhões de livros dentro do acervo para uma população que, segundo dizem, brasileiro não lê. Quer dizer, eu não sei onde, para que vocês estão publicando 5 milhões de livros, né? Então, eu discordo. A nossa proposta é assim, eu vou dizer que eu devo ter 99% de certeza que todo mundo aqui é cliente Esquilo. Então, nós estamos dentro dos grandes planos recorrentes no Brasil, são as operadoras de telefonia celular, ou meio de pagamento, como Sem Parar, ou alguns bancos que trabalham com a gente, onde uma vez por mês a gente entrega um best-seller. Isso faz parte do pacote dessas grandes empresas que querem agregar valor na sua oferta core com alguma coisa complementar. Isso é uma super oportunidade para a gente, da indústria, porque nós estamos falando em 225 milhões de linhas no Brasil. Se a gente conseguir atacar 10% dessa base, são 25 milhões de potenciais, 22 milhões e meio de potenciais consumidores do livro. Isso nunca aconteceu na indústria. Então, o digital está nos ajudando a conversar com outras pessoas. Então, a proposta do Esquilo é usar o digital, usar, de novo, um grande canal de distribuição, ou vários grandes canais de distribuição, e o digital é muito mais do que uma Avon, né? Por que a Avon vendeu muito? A Avon tinha 1.800.000 revendedoras nos áureos tempos, nós estamos falando ali de 2012, 2011, que foi quando ela realmente se tornou a maior venda de livros no Brasil. Essa base é que vendia o livro, que é o que não acontece com a livraria. A livraria nós devemos ter 1.500 livrarias, talvez, no Brasil, eu acho que hoje muito menos. Então, o digital potencializa, você está nos 225 milhões de pessoas. Nós temos que aproveitar isso pela indústria, e a nossa proposta é justamente isso. Lógico, nós não vamos parar em colocar um único livro por mês na conta de cada um, a gente quer dar mais alternativas. E aí até uma outra pergunta que às vezes nos fazem. Pô, vocês olham a concorrência da Amazon, gente, a concorrência do setor não é a Amazon, ou não é a Storytel. A concorrência do nosso setor é TikTok, é Netflix, o tempo do nosso consumidor são 24 horas. Se a gente não trabalhar para parte dessas 24 horas, ele se dedicar para o mercado editorial, nós vamos perder esse negócio. Então, eu acho que a gente tem que primeiro unir força para fortalecer o mercado editorial, depois a gente pode brigar, tá? Mas isso talvez daqui a 20 anos. A gente precisa conquistar esse consumidor que está aqui. Pô, você pegar essa molecada, dá arrepio, você vê, pô, esses caras vão consumir livro a vida inteira. Então, assim, a gente acredita muito na indústria. De novo, queria agradecer, estou honrado aqui em estar com vocês juntos, e obrigado pela participação de todos vocês também. Obrigado, Ricardo estava aqui, não está mais. Tá ali. Obrigado pelo convite, obrigado, Leonardo. É um prazer estar com vocês. E eu, concordo absolutamente com tudo que vocês disseram. E a gente estava até usando um exemplo ali fora, que talvez o Mercado Livre seja um dos poucos mercados onde você propõe formatos adicionais e isso é mal visto. Então, imagina você chegar na Unilever e falar assim, você vende sabonete em barra, não vende? Te interessa vender sabonete líquido? Eu duvido que alguém da Unilever vai dizer, não, mas sabonete líquido não é sabonete. Sabonete é só sabonete em barra. Sabonete líquido é outra coisa. Então, a gente fala isso há uma década, eu acho já, do quanto, quando você fala de digital, você está falando de multiplicação e não de subtração, porque tem muito esse medo da indústria de, não, uma palavra que a gente ouve também há uma década já, canibalização. Para quem nunca ouviu essa expressão, muita gente na indústria diz que a partir do momento que você tem formatos adicionais, você tira leitores do livro físico. Isso talvez até faça sentido num país com leitura muito consolidada de venda de livro. Mas no Brasil, basicamente, o que o digital está fazendo é trazer para o jogo alguém que sequer estava considerando ler um livro. Na Storytel, isso eu posso dizer, são números públicos, de janeiro a setembro do ano passado foram consumidas mais de 700 mil horas de áudio só da categoria de fantasia. E, majoritariamente, você está falando de gente que sequer ouvia, sequer lia livros, sequer comprava livro físico. E aí você tem a entrada por um outro formato, que pode ser o e-book, pode ser o audiobook, pode ser qualquer outro formato digital,
que você traz gente para esse mercado que não estava considerando, que é uma galera que está assinando vídeo, que está jogando videogame, que está fazendo outra coisa que não está entrando no livro. Então, eu acho que essa batalha a gente já está há bastante tempo de que a indústria entenda que o digital é um formato que multiplica acesso, que multiplica leitor, que ainda mais num país continental como o Brasil, a Amazon sabe muito bem disso, a dificuldade que é de você entregar um livro físico no Acre, no Amazonas, no Tocantins, e o digital é uma compra basicamente imediata, como se você estivesse na Avenida... Tanto faz se você está na Avenida Paulista, se você está numa região que demora um mês para chegar um produto. Então, o digital é isso, é essa ajuda, é esse complemento e ele andar junto com qualquer outro produto físico. Ele nunca vai ser pelo menos na nossa visão, imagino, nunca vai ser um competidor. Pelo contrário, ele é um agregador. Eu concordo muito com o que o Rodrigo falou quando fala que o brasileiro não lê, né? Eu hoje sou a head de conteúdo da Árvore, que está dentro das escolas, né? A gente tem muitas escolas usando essa plataforma digital com livros digitais, e o uso do livro é 2 vezes a base do BNCC nacional. Por quê? Porque tem acesso, né? Então, falando de acesso, eu queria que cada um de vocês falassem sobre os principais desafios aqui no Brasil. Quero muito ouvir, porque cada um deve ter uma visão diferente, de um desafio diferente dentro do mercado. E é interessante a gente saber também, Ricardo, em relação à Amazon no mundo, o que é diferente no Brasil, né? O que vocês têm que lidar aqui que vocês não têm que lidar com no resto do mundo? Legal, vamos lá. Então, essa pergunta ela pode ir para vários lados, né? Então, se a gente falar de acesso do ponto de vista geográfico, né? Um pouco do que o André estava dizendo. Nós somos um país, né? Entrando no chavão, né? Um país continental, né? Com, enfim, condições muito distintas, dependendo da região, e desafios logísticos enormes, né? Então, até ainda antes de entrar na parte digital, mesmo na questão logística física, né, o desafio é superar essas barreiras geográficas, né? E acho que é um trabalho constante, a gente tem investido bastante nisso, né? Eu estava contando um pouco do começo da Amazon no Brasil, a gente tinha um centro de distribuição, quando a gente começou com livros, a gente tem 12, então a gente hoje fica feliz de conseguir chegar muito mais rápido em regiões onde as pessoas tinham uma dificuldade maior para comprar um livro. Então, acho que é uma... né, e eu estou falando do meio de compra digital, o e-commerce, mas eventualmente um produto físico que chega na mão desse leitor. Então, acho que tem esse desafio. Do ponto de vista do digital, a gente tem, né, comparando um pouco com fora do Brasil, a gente tem um desafio de acesso de banda larga, né, para começo de conversa, né? Então, a gente está evoluindo aqui, começando em algumas regiões 5G, e você tem países com um desenvolvimento tecnológico muito mais maduro, e, obviamente, isso facilita, né? Além disso, acho que um desafio é de conhecimento mesmo das possibilidades digitais, né? Então, sempre fico muito surpreso e eu encaro isso sempre como um copo meio cheio, eu sou um otimista incorrigível, vamos dizer assim. Mesmo aqui na feira, né, que a gente está falando aqui do Kindle, né, falamos aqui, a Amazon está desde 2012 e tudo mais. A gente, né, incorretamente assume que as pessoas, de forma geral, já conhecem. Tem muita gente que não conhece, não sabe o que é o Kindle, não sabe o que é a leitura digital, não conhece as possibilidades de acesso a livros mais diferentes que já existem. E estão descobrindo muitas vezes aqui ou, eventualmente, por outros formatos. Então, acho que essa é uma outra coisa também. Tem um público muito grande que pode conhecer formas diferentes de se consumir conteúdo digitalmente e que, enfim, a gente não pode assumir que diferente talvez de países mais desenvolvidos, que é uma regra, né? Então, acho que temos esses desafios logísticos, tecnológicos do ponto de vista de conexão e de conhecimento de formatos e possibilidades, né? Olhando tudo isso pelo copo meio cheio, é sinal que a gente tem bastante trabalho bom para fazer e muita gente para impactar. E, no fim, volto para o primeiro ponto, né? Para mim, a gente sempre está falando de conectar o autor com o leitor e fazer com que ele encontre a obra certa no formato que ele achar mais conveniente, né? E acho que tem uma questão mental nossa também de quebrar um pouco estereótipos, né? E até mencionei na mesa de ontem essa passagem, vou repetir aqui, né? Aconteceu comigo, assim, aquele tapa na cara, assim, que, sabe, parece que foi combinado, né? Eu estava no stand da Amazon, ali aí apareceu
me procurou ali dois jovens, assim, de 12 anos, eu imagino, né, aparentemente, e ainda me chamaram de tio. Ô tio, onde que é o stand de livro físico da Amazon? Aí eu expliquei, não, então, a gente não está vendendo livro físico aqui, então eu expliquei um pouco do conceito. Ah, não, legal, obrigado, tal, né? Falei, pô, que legal, né? Eles estão interessados em comprar o livro no formato físico, legal. Passou 10 minutos, apareceu um senhor, assim, uma idade, né, aparentemente avançada, ele também me chamou ali, falou assim, oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar, eu tenho um Kindle Paperwhite, e aí eu tenho uma dúvida em relação ao Oasis, se eu faço um upgrade, porque no Paperwhite eu faço tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ele começou a falar de um jeito que uma hora eu falei assim, caramba, ele sabe mais que eu. Falei assim, pô, tem que sair bem dessa aqui. Eu falei, não, exatamente, eu falei, caramba. Eu falei, não, peraí, deixa eu te ajudar aqui. Daí eu falei, pô, preciso da ajuda do promotor nessa aqui, nem eu tô sabendo responder. Eu falei, poxa, olha que legal, o nível de imersão tecnológica super avançado, sabe? E acho que a gente tem um pouco desses paradigmas e estereótipos. Ah, não, a pessoa mais jovens vão consumir sempre digital, pessoas mais velhas, mais tradicionais. Isso não é verdade. Assim, acho que a gente tem que tirar isso da cabeça e pensar conteúdo, né? Assim, e como que a gente faz com que esse conteúdo se adapte aos mais diferentes formatos, e o decisor é o consumidor que tem que decidir como ele quer absorver esse conteúdo, né? Para mim, essa discussão ela é muito rádio e televisão, cinema versus streaming, sabe? E acho que em todos os mercados a conclusão é a mesma, é complementar. Depende muito de gosto pessoal, momento. Muitas vezes você vai, né? A gente vê muito isso na Amazon, assim, sabe? A pessoa, o consumidor que tem a experiência física e digital, no fim do dia ele consome mais, ele compra mais livros como um todo do que alguém que está unicamente em um dos formatos. Então, a complementariedade que a tecnologia traz, para mim é muito evidente, né? E acho que essa forma de pensar ela precisa ser trabalhada, martelada, e se a gente conseguir entender isso como indústria, a tendência é conseguir chegar de forma muito mais massiva nas pessoas e desenvolver o mercado. Bom, no nosso caso, o maior desafio que a gente tem hoje é engajar as pessoas. Na verdade, as pessoas descobrirem que tem esse benefício dentro dos seus planos, baixar o aplicativo, botar lá os seus dados e, com isso, dar match na base de algum parceiro que a gente tenha. Esse é um desafio que cabe a nós aqui e mais os nossos parceiros resolvemos, mas aí entra um segundo desafio que tem a ver com a própria indústria, né? Como é que a gente retém esse cara para ele ler um livro e não simplesmente olhar a capa, folhear algumas páginas e não dar sequência? Então, a gente tem lá algumas metas para o time, onde a recorrência é mais relevante do que a primeira entrada. Então, a pessoa tomar gosto pela leitura. E aí eu concordo totalmente com o Ricardo, que não necessariamente a leitura no digital. Você pode ter um senhor que lê num celular com a maior tranquilidade, mas você pode ter um jovem que não tem a menor paciência de ler no celular, porque ele é impactado por outras coisas e ele quer ler no papel. Então, a gente tem que deixar, de novo, o leitor decidir aonde ele se sente melhor para consumir um livro. Então, a gente, visando isso, a gente precisa trabalhar muito a experiência dentro do digital, porque as pessoas acham que o digital é só uma internet ou é só um celular. Não, tem tanta coisa envolvida dentro de uma experiência de uma plataforma que muda muito, às vezes, se vai ter aceitação ou não o formato digital. Então, vocês têm uma história dentro da Amazon precursora e que, com certeza, alguns caminhos vocês erraram e outros vocês acertaram, e isso trouxe vocês até aqui. O nosso consumidor, e nós estamos falando basicamente em atingir a média da pirâmide brasileira, ele muitas vezes não tem o hábito da leitura de um livro denso. E aí a gente pensou numa solução de trabalhar resumos, né? E aí você fala, pô, mas resumo, o que é resumo? Na realidade, resumo hoje no Brasil, ele é trabalhado de uma forma de pirataria. Então, alguma plataforma e algumas que existem por aí resumem o livro, trazem uma adesão muito grande, só que não remuneram a cadeia.
esse, de novo, a indústria está perdendo uma oportunidade. Não adianta a indústria falar, não vou autorizar resumo, porque isso canibaliza meu livro. A pirataria vai cobrir isso. A gente tem plataformas aqui com mais de 10 milhões de instalações de aplicativos de resumo. Não caiu um centavo para a indústria editorial. Tá? E aí a gente está discutindo e dando todo o suporte lá para a Associação Brasileira dos Direitos Reprodutórios e para as editoras para falar, olha, isso aqui é pirataria. Então, de novo, o setor não se uniu lá atrás para barrar isso, para gerar engajamento, e aí o resumo é um engajamento, porque muitas vezes o jovem está lá no transporte público e ele tem 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Pô, se ele nunca lê um livro, pegar um resumo, tomar gosto pelo aquele resumo, e aí ele fala assim, puta, eu quero me aprofundar nesse tema, ele vai ser um leitor de futuro. Então, a gente precisa olhar não só a tecnologia, mas também o perfil da nossa população e o que a gente consegue fazer com a indústria editorial para atender esse perfil. O resumo não é para todo mundo. Assim como a gente vê que o Kindle é para o nicho, é para uma população mais elitizada, que está disposta a carregar um segundo aparelho, que tem tempo, que tem um bolso para comprar isso, mas o celular está na mão de todo mundo. Então, se a gente não atender esse público que está com o celular, de novo, a indústria está perdendo oportunidade. Isso a gente não pode continuar. Então, eu vejo que o desafio realmente é a gente entrar na cabeça da massa da população que livro é legal e que no digital é uma oportunidade também de ler. Para que isso não vire uma coisa de vergonha. Eu não sei, ontem ou anteontem, a gente estava conversando ali no stand e alguém falou que fez uma pesquisa grande, é uma marca grande, e não apareceu o livro como hábito de consumo. Só que a hora que o entrevistado terminava de responder as perguntas, falava não sei o quê, falava, se viu o livro tal? Pô, então, assim, ele tem vergonha de falar que leu. Quer dizer, a gente tem que mudar essa posição. Então, a proposta do Esquilo é trabalhar isso, transformar o Brasil num país leitor, e depois aí ele pode consumir na Amazon, na Storytel, seja lá onde for, mas ele está consumindo livro, e a indústria inteira está se fortalecendo. Bom, concordo de novo com vocês. Eu acho que tem 2 grandes desafios, um da porta para dentro, um da porta para fora. Eu acho que o da porta para dentro é isso que a gente já falou nos últimos minutos, do quanto ainda existe resistência da disponibilização do conteúdo. E isso porque não se entende o modelo de negócio, ou porque é uma resistência mesmo, assim, conceitual, de dizer, não, mas eu quero só que o meu livro físico tenha uma saída e não digital. Então, acho que tem e acho que os players estão fazendo nos últimos anos muito esse trabalho de mostrar, de ensinar é uma palavra muito forte, mas de ajudar a cadeia, principalmente da parte de conteúdo, a entrar. E da porta para fora, eu acho que é essa coisa que o Rodrigo acabou de falar, inclusive. A gente está no mercado da atenção. Mais do que o mercado editorial, a gente está no mercado da atenção e do tempo livre. Então, eu acho que o livro ainda é muito pouco sexy na capacidade de atração de consumidor. Se você compara o que se faz para divulgar um livro, na grande maioria, óbvio que existem exceções muito boas, mas se você compara isso com o cinema, com a música, aí você pode o cinema tem mais dinheiro. Mas não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de como você faz as coisas. Então, a capacidade de atração do livro ainda é muito pequena. Aí você tem casos como esse da pessoa dizendo, não, mas livro eu não vou falar que eu consumo, mas se alguém me perguntar a última série da Netflix, eu vou falar 2, 3. Então, acho que esses são grandes desafios, assim, de como a gente, com essa ideia de que a gente está na indústria da atenção, como é que a gente capta esse consumidor da melhor maneira possível, e aí gerando essa recorrência e esse hábito e formar essas categorias, e como é que a gente ajuda, e a indústria, obviamente, tem que fazer a parte dela de estar aberta a ouvir, porque a gente já falou isso várias vezes, às vezes quando você está num player digital, você tem que implorar para um dono de conteúdo para disponibilizar o conteúdo dele, que significa para ele uma receita adicional, significa mais dinheiro, significa atingir novos consumidores. E aí você vai ali quase que implorar para que aquele conteúdo esteja disponível. Então, acho que são esses 2 grandes desafios. Assim. Sim, o hábito da leitura pelo gosto é um tabu na sociedade brasileira, né? Tipo, você tem que, para você ler, é uma coisa muito elitizada, né? A gente vem, a historiadora aqui falando, que o livro veio com a família real, né? A Biblioteca Nacional, então o livro sempre foi olhado como uma coisa da corte, uma coisa elitizada até hoje. E essa barreira que a gente tenta, né? Trazer o gosto da leitura. Dom Casmurro é legal para adulto. A criança quer ler Minecraft, a criança quer ler O Feijão Maneiro, né? Ela quer ler outros livros que são mais atrativos. Então, isso é um nosso grande desafio. Então,
em vez do fla-flu entre impresso e digital, a gente tem o mesmo desafio, que é fazer o povo ler, né? E com base nesse desafio, vamos falar de números? O grande tabu do digital são números. Ninguém fala números. Eu sei que a Amazon não vai falar números. Eu sei. Ninguém fala números porque a Amazon não fala. Entendeu? 12 é uma gente. Mas, assim, número de books, já está melhorando, tá vendo? Mas eu queria dar uma dimensão para as pessoas que estão escutando a gente, porque algum tempo atrás, no início, eu fiquei muito triste com uma escrita, eu não me lembro da pessoa, obviamente, mas que falava, yes, o e-book não foi para frente. E, se eu não me engano, era um autor falando isso, tipo, yes, o livro de papel ainda venceu, ainda nessa toada de fla-flu entre formatos, né? Então, eu queria dar uma grandeza assim, para as pessoas, para mostrar que eu sei que a gente não vai falar de números, mas eu queria mostrar a grandeza para o mercado, né? Porque é um setor que já circula muita grana. Eu né? posso falar. Tá? Eu não tenho, digamos, não posso falar todos, mas eu acho que a gente, até no nosso site, o número está aberto. A gente deve ter hoje algo em torno de 178 milhões de assinantes dentro do Esquilo. Mais ou menos 10% dessa base está cadastrada. E o Esquilo foi lançado em maio de 2019. Nós já entregamos e pagamos para o mercado editorial algo em torno de 4 bilhões e meio de livros e resumos. Aí, livros, eu estou falando de book, audiobook e resumo. Desse número, mais ou menos, metade é resumo, porque o resumo a gente atende o cliente pré-pago de operador, e aí ele tem uma frequência de entrega quase que diária, porque ele recebe em cima da recarga que ele faz, mas os outros 2 bilhões e pouquinho são livros entregues aí uma vez por mês. Então, assim, provavelmente a maior operação de unidades do mundo. A Amazon não vai falar, mas eu não acredito que vocês tenham transacionado no Brasil 4 bilhões e meio de livros nos últimos 3 anos. Lógico, aí você fica frustrado quando você vê quanto desses livros, do outro lado, foram efetivamente iniciados, ou pior, terminados, né? A gente abre para o nosso editor até a página que, eventualmente, o leitor parou, porque pode ser que esse livro tenha um problema de continuidade, ele não está atraindo, por alguma razão, daquele capítulo em diante. Então, isso é um trabalho. Agora, não adianta a gente ainda trabalhar, vamos lá, a gente já entregou tudo isso de livro, mas continuamos tendo pouco consumo efetivo, e aí voltamos na questão da indústria, né? De novo, o resumo pode ser a porta de entrada, né? Então, se a gente tem que olhar todas as portas de entradas. Se o resumo for uma, por que não trabalhar? Isso já está previsto nos contratos de edição. Né? Na realidade, isso é muito difícil, tá? Eu acho que a gente deve ter umas 30 editoras hoje nos nossos planos principais e provavelmente umas 5 só que nos autorizaram a fazer resumo, ou que o autor autorizou. Lógico, isso tem uma complexidade muito grande, porque é um autor, tem um agente, tem a editora, tem um monte de coisa. Então, fica difícil você dar uma oferta, mas não precisa ir longe. Pega os aplicativos por aí, olha, que fazem resumo, olha o número de instalações que o Google publica lá, quantas instalações, a Apple não, mas quantos comentários esse aplicativo tem e qual é a nota dentro da loja. E vocês vão ver que todos eles têm altíssimo número de instalação, a gente monitora todos eles, e notas muito altas. Então, assim, o público está dizendo que ele quer consumir isso. Pô, vamos aproveitar para a indústria. Então, Camila, eu acho que, em termos de número, assim, o Brasil tem um potencial de consumo. De novo, eu não concordo que o brasileiro não lê, mas aí tem um outro dado. Quantos dos livros efetivamente vendidos fisicamente são iniciados, né? Quantos de nós aqui entraram numa livraria, iam buscar um livro, saíram com 3, 4, e no final eles acabaram ficando na prateleira e nunca foram iniciados, ou você folheou algumas páginas e não deu continuidade. De novo, isso não está fortalecendo a indústria, porque aquilo é que nem jornal, né? Hoje, as pessoas que assinavam os jornais, ele virou pilha para xixi de cachorro, né? Você passa numa banca e tem um anúncio dizendo
100 jornais por R$10. Quer dizer, o livro não pode fazer isso, né? Então, o digital talvez possibilite você ter dado do teu consumo que te ajude a melhorar a indústria. O físico é mais difícil, porque a partir da hora que ele passou no caixa da livraria, você não tem mais nenhum dado, né? Assim, se você quiser saber mais números, pode ser que eu possa te dizer. Em números gerais, é isso aqui que eu tenho para abrir. E as editoras participantes recebem, né, com base nesses números. Então, a gente está falando de grandes montantes de dinheiro para um título, por exemplo, né? Isso também foi uma barreira muito grande, porque já existiam alguns formatos de streaming no Brasil, inclusive no nosso mercado de operadora, e o dinheiro ficava na tecnologia e na operadora, não caía nunca para o mercado editorial. A gente conseguiu resolver essa cadeia, e hoje as editoras ganham muito dinheiro. A gente tem alguns informes, até extraoficialmente, de algumas editoras, que a gente tem um repasse muito parecido do que a Amazon faz em termos de livro digital. Então, existe um potencial aí para se trabalhar grande. Obrigada, sempre bom saber de números. Eu vou abrir para perguntas, então... Alguém tem uma pergunta? Aqui a Michelle, Raquel. Eu chamo a Michelle desde que eu chamo a Raquel de Michelle desde que eu conheci ela há 500 anos atrás. Isso porque ela fala assim, oi, amiga, mas não sabe meu nome, pode? Tô brincando, a gente se ama. Parabéns pela mesa. Eu sou o tipo de editora entusiasta de todos os formatos, e acredito que a diversidade faz parte não só do formato, do conteúdo, nem das pessoas que compõem, mas também a diversidade de formatos, né? Foi o finalzinho da mesa do Ricardo com o Bruno. Especificamente, tinha uma pergunta para o Rodrigo, já que ele abriu os números, né? E se eu entendi bem, eu posso ter entendido errado. Hoje você tem 30 parceiros, né? E o número não fecha na minha cabeça quando eu olho de imediato com a distribuição. E aí eu penso no que a Margot disse, né? Que eu acho que para a gente ter um mercado saudável e para o mercado crescer, é necessário uma equidade, né? É necessário uma melhor distribuição de renda. Então, claro, eu queria entender qual a premissa da Esquilo para isso, e, principalmente, se pensa em mudar, se pensa em abrir, se pensa em rever, né? Porque eu acho que ter mais parceiros é interessante. Não adianta dizer, olha, vocês, editores, vocês precisam olhar. E aí, o player que hoje está à frente, que está fazendo dinheiro, trocando em miúdos, não tem tantos assim, é desproporcional a entrega, o número de editores que a gente tem e o número de parceiros que vocês têm. Se eu entendi bem, você pode... A pergunta é muito boa, Raquel, né? Só para... Raquel, a pergunta é muito boa, porque eu de nome também sou péssimo. Eu vou te falar, oi, amiga. Então, eu só gravei o nome do tio Ricardo aqui, que já ficou fácil. Mas, assim, quando a gente pensou no Esquilo, qual que foi o grande desafio? Você falar que você vai pegar um título e vai distribuir milhões de exemplares e vai pagar centavo por esse título, os editores não queriam. Tá? Diferente da Avon, que a gente publicava os livros, que a gente escrevia, eu ia no Drauzio Varela e falava, vamos fazer uma série de saúde, eu falava, Drauzio, eu escrevo, você revisa, e a gente chama de coleção Dr. Drauzio Varela sobre saúde alguma coisa. Quando a gente foi para a operadora, a minha ideia era levar os nossos conteúdos. Tá? Lógico, eu ia ter uma margem muito melhor. Só que aí a operadora virou e falou assim, mas a gente quer os best-sellers que estão na livraria. Aí qual foi o desafio? E tem muito a ver com o que o André também falou. Foi chegar com um modelo disruptivo e convencer os editores e as operadoras a trabalhar esse modelo disruptivo. Então, não adiantava eu levar um portfólio de títulos desconhecidos, porque a operadora ia falar, bom, isso aqui não está na livraria, no ponto de destaque, no checkout, na prateleira. E aí a gente, por sorte, eu tinha uma relação desde a época dos jornais de 92, conheci o Matinas, conheci o Mauro da Globo, conheci um monte de editor e falei, olha, vocês apostam nesse PPT que a gente está apresentando aqui para criar isso? E aí a gente conseguiu 5 ou 6 grandes editoras que apostaram. E a gente tinha uma posição por mês, porque é um plano, você tem um plano de uma operadora e você consegue colocar um livro naquele mês. Então, lógico, o que aconteceu? Quando a gente saiu, nós tínhamos uma operadora só e 6 editoras. Na conta, 2 livros por ano para cada editora, não dá para fazer diferente. Só que aí vem esse ponto que é não só as outras editoras participarem, mas também o que o leitor quer. Porque a gente não tinha o cadastro dele, a gente estava recomendando o seguinte, como é que a gente indicava um livro? Tinha que ser um best-seller,
porque aí você tinha menos chance de errar, você não tinha nenhum dado do cara do outro lado, ele nunca tinha baixado a plataforma, é diferente da Amazon, que tem um algoritmo do que o cara consome, qual é o perfil. A gente tinha que indicar um livro e tinha que ser mais assertivo possível. A gente criou uma prateleira de troca. E aí a gente começou a abrir as oportunidades. Então, todo mundo que... É como se fosse um clube de assinatura físico, né? Até o dia que o caminhão do correio passa no depósito, eu te deixo trocar o livro. Então, se você tem uma editora menor, ou que não necessariamente é menor, uma editora que não tem tanto nome no mercado, porque isso foi bom da pandemia e da mudança do mercado, que as editoras que tinham menos expressões começaram a poder aparecer até pelo formato da Amazon, né? A gente coloca, então, assim, a gente tem o maior interesse em trazer todas as editoras. A gente tem uma limitação de 12 meses no ano, são 12 contas, e isso nos restringe. Lógico, dentro de uma operadora, às vezes tem 80 planos, então a gente consegue colocar mais livros nesse sentido. Mas a gente também trouxe uma loja hoje que vai potencializar o cara que começou a ler a partir do Esquilo, poder comprar um e-book ali dentro. E aí ter todo o mercado é o que a gente mais quer. Tanto que a gente fez um acordo com a Bookwire, porque não adianta a gente querer negociar com todas as editoras que existem, é humanamente impossível, tá? Então, estamos super abertos, a Tereza, nossa editora, aí vamos conversar. Eu troco todo mês. Acabou o tempo? Eu troco todo mês. Acabou o tempo, aí cortaram meu microfone. Eu troco todo mês no Esquilo. A gente tem tempo para mais perguntas? Bom dia a todos. Eu achei muito interessante essa questão da diversidade, da gente entender e aprender os caminhos, e a gente vê aqui algumas etapas, talvez, né, ilustradas. Às vezes a gente não consegue estar na Esquilo hoje, mas tenho certeza que a gente pode estar na árvore, né? E ganhando esse caminho de campo, e mais do que isso, o que a gente está fazendo para estar nos mais vendidos daquela livraria que a gente vende hoje, né? Às vezes a gente quer estar lá na lista dos mais vendidos, mas a gente, como editora, às vezes está faltando trabalhar ali aquela livraria que atende a gente, né? Então, o que eu queria perguntar, principalmente para a Camila, como é que ela tem ajudado a gente aí, as editoras, qual que é a proposta para a gente poder expandir um pouco nessa nova, né, para nós, né, uma nova visão, um novo mercado, né, um mercado diferente, né, dessa parte dos livros digitais. Posso responder, gente? Eu sou a mediadora, eu não deveria opinar. Mas obrigada pela pergunta. Então, eu estou numa etapa anterior, né, que é a escola. Então, a árvore, ela tenta, e ela faz um trabalho muito bom, porque já é o dobro, né, das leituras comparadas com os índices do BNCC. A gente faz a educação do aluno para ele saber que dentro do celular tem uma biblioteca, né? Então, esse trabalho, ele não é um trabalho fácil, porque não é só vender a plataforma. A árvore vende a plataforma para escolas e secretarias de educação. Se fosse só vender a plataforma, nós já seríamos um unicórnio. Mas não é só isso, tem que ir no chão da escola. A gente tem equipes de pedagogas, bibliotecárias, que vai lá na escola, faz maratona literária, engaja no conteúdo, porque a gente precisa de mais leitores. Na verdade, eu estou fazendo um favor à Esquilo, à Amazon, né? Porque ele vai sair da escola e vai comprar no Kindle, vai saber que tem essa possibilidade, ele já vai estar letrado digitalmente, né, para ler digitalmente, vai comprar na Esquilo, sabe? Então, é um trabalho que eu acho muito necessário, que desde que eu comecei a trabalhar com o digital, eu sabia que não ia pegar se não começasse da escola, porque eu comecei a ler na escola, né? Então, não tinha livraria, eu sou do subúrbio do Rio, não tinha livraria no meu bairro, e eu precisei da escola para ter acesso ao livro. Então, eu faço esse trabalho inicial, né? Tipo, letrando os alunos. E é um grande desafio, como o criador da Escola da Ponte falou, a gente tem um grande desafio aqui, que é alunos do século XXI com professores do século XX numa instituição do século XIX. Né? Então, a gente tem que tratar com muito carinho, porque o livro que o professor ama não é o mesmo livro que o aluno ama. Então, a gente tem que fazer essa diplomacia entre conteúdos, sabe? Deixa eu fazer uma falta de educação aqui. Desculpa, qual que é o seu nome?
André, eu acho que, na realidade, você tem que estar presente pelo menos nas 4 plataformas que estão aqui. O André já não está mais na Storytel, mas você deveria estar presente nas 4, tá? Eu acho que isso é essencial. E tem um outro ponto. A gente entende hoje que a concentração do digital, e o tema que é digital, talvez esteja muito na mão de nós 4 aqui. A Amazon, a Árvore, Esquilo e a Storytel. Vocês tinham que fazer uma pressão para as livrarias locais entrarem nisso também, tá? E eu acho que isso, a gente, antes de pensar em ter uma loja do Esquilo, eu fui em todas as livrarias e falei assim, olha, eu não quero nada de vocês, eu simplesmente quero que vocês... Eu ofereço a solução do resgate do e-book e do audiobook dentro do Esquilo. E isso nunca andou, tá? Então, assim, o problema dessa indústria não é só a cabeça do autor, do editor, do agente, é também a cabeça do dono da livraria. Então, vocês querem empurrar a livraria para ele trabalhar o livro de vocês, mas não necessariamente o cara quer ser empurrado. O ideal seria que toda livraria tivesse a sua loja de venda de livro digital. Isso não pode ser uma coisa de poucos, tá? Isso é ruim para a indústria. Então, se tem algo que vocês possam fazer, é justamente, primeiro, estar presente em nós 4. Tá? Isso, de novo, da mesma forma que eu falei com a Raquel aqui, a gente está aberto a olhar, ver se seus títulos encaixam lá, no mínimo na loja tem sentido. Mas depois, vocês têm que ajudar a gente, porque não adianta a tecnologia vir e querer empurrar, aí o editor não empurra, o livreiro não empurra, o distribuidor não empurra, essa indústria vai ficando de lado. Tá? Então, André, conta com a gente. Tá?